antes do judeu e também do grego, né? E a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, né? E como está escrito, o justo vive por fé. O justo vive por fé. Então, que a gente realmente possa estar vivendo o evangelho do Senhor dia após dia e na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente quer fazer as coisas sem fé, não vale nada. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos nessa fé, né? Nessa fé aqui, vamos realmente estar prosseguindo, né? Prosseguindo no Senhor, né? Para a gente começar aí o momento de cântico, né? Vamos ler o Salmo 100, né? Um salmo bem conhecido, um salmo bem conhecido, diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Esse salmo é muito conhecido, a gente lê bastante, né? Mas se a gente for parar para pensar e refletir nele, tem muitas lições para a gente, muitas. Mas celebrar, primeiro, vamos celebrar com júbilo, né? Com alegria. Assim, todas as terras, servir com alegria, né? Apresentai-vos diante dele com cântico. Às vezes a gente se apresenta diante de Deus com reclamação, com clamor, com tudo, menos com cântico, né? Aí ele diz, apresentai-vos diante dele com cânticos, né? Sabei que o Senhor é Deus, ele é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos, né? Ele fez todas as coisas, ele fez com que o invisível passasse para o visível viesse a existir, eu e você e todo o universo, né? Então, ele nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então, não sei se o pastor quer falar antes aí de passar aí para o Marcos e a Regina, que vão louvar o Senhor, ou já Não, passa amém. direto? Pode passar direto, Barão. Bênção. Então, pronto, vamos louvar o Senhor aí, com o Marcos e a Regina. Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja reinando nos nossos corações. Estamos felizes porque hoje tem mais pessoas, né? Fiquei muito feliz em ver a Elane e o André. Os outros também, mas eu digo porque a gente não tinha os visto ainda aqui, né? No YouTube eu sei que eles estavam assistindo. Mas eu louvo a Deus. As câmeras ligadas, isso é muito bom, né? Eu louvo a Deus pelas vidas que estão aqui hoje assistindo, não, prestando culto a Deus. E os que estão também assistindo pelo YouTube. Também, quem sabe, Deus não está, né, tocando também alguma vida, alguma pessoa que não tenha se decidido ainda a Cristo, ou esteja afastado, né? Quem sabe? Através desses momentos, Deus vai alcançar outras vidas, né? Então, vamos louvá-lo. Vamos dizer que é bem-aventurado aquele que está na casa do Pai, aquele que tem sede de justiça, aquele que teme ao Senhor, né? Então, é uma espécie de... é um salmo que nós vamos louvar. Ok? Você possa estar aí na sua casa também, louvando a Deus, usando o seu corpo para louvar o Senhor. A Bíblia diz, todo ser que respire, louve ao Senhor, né? Então, vamos louvá-lo. Certo. E só para... Irmãos, a nossa internet, ela deu um problema aqui, que ela deu uma caída, sabe?
Eu só queria deixar assim, pedir ao Deck e a Viviane ficassem atentos, ao Júlio e a Vivi, que caso contrário, que caia aqui no retorno, eles prossigam com os louvores, tá bom, Deck? Nossa igreja é talentosa, para a glória de Deus, né? Tem talentos múltiplos. Então, quando não dá certo com um outro, Deus usa outros, né? O trabalho de Deus não pode parar nem o louvor a ele, né? Amém? Sara, bem-aventurado. Bem-aventurado é o que tem. Não, só um minuto, vamos começar, porque não começa assim, né? Essa é a segunda parte do louvor. Vamos lá. Isso. Continue. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. A força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Só essa nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Só esta nação é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Só esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Só esta nação é o clamor da igreja que te adora. Vamos dizer que ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo,
é o clamor da igreja que te adora. Deus possa sarar o Brasil. Que Deus possa se voltar para ele nesse momento. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplar os bons, os maus, os justos e os injustos. Então, assim, não há local, lugar nenhum onde ninguém mesmo possa se esconder da presença do Senhor. Amém. Então, nós iremos louvar um cântico agora que fala mais ou menos isso, né? O que Deus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração e que sabe de todas as coisas. E, enfim, não tem como se esconder da presença do Senhor. Amém? Tua fidelidade. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Mesmo. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo pode bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me
da tua paz. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Enchem da tua paz. Amém. Vamos também dizer que o Cordeiro é digno de ser louvado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou quando Jesus Cristo apareceu. Não tem nenhum pecado que Deus não perdoe, né? Até a nossa falta de devoção a Ele, dedicação à palavra, Ele perdoa. É misericordioso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que Ele é e há de vir.
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E vamos concluir com louvor que diz: a quem eu temerei, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A quem nós vamos temer, né? Porque Ele está conosco nos momentos bons, nos momentos ruins, Ele nunca nos deixou. Então, diga isso crendo, que nos momentos bons da sua vida, Eu acho que deu algum problema na conexão da Regina e do Marcos, né? Vamos orar, irmãos? Vamos orar, então? Eu vou pedir para eles cantarem esse hino no final, tá bom? Esperar a conexão deles voltarem. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, né, de louvor tão maravilhoso, tão edificante, gostoso, tá bom? Esse momento de oração, irmãos. Vamos continuar orando pela vida do Fábio, né? O Fábio que está nas mãos de Deus nessa hora. Nós temos essa consciência, essa convicção, certo? Orar pela mãe da Rosa, né? Que está internada, né, Rosa? Está internada, está com Covid-19, certo? Vamos orar aí pelo o cunhado da Gabi, também, que ainda está doente, né, Gabriela? Vamos colocar diante de Deus a vida desses irmãos que estão enfermos, né? Muita gente enferma. Hoje eu fiquei sabendo de um irmão, um conhecido meu, que está internado também, um cara muito novo, eu acho que ele não tem nem 28 anos, está internado no Hospital de Maracanaú com Covid-19. Então vamos orar pela vida desses irmãos, pedindo a Deus ajuda na restauração da saúde desses irmãos, tá bom? Pai, bendizemos o teu nome, porque não há no céu nem na terra como o Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A ti, Rei meu e Deus meu. Glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Pois sabemos que tu és majestoso, santo e inigualável. Quero rogar, Deus, nessa hora a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos enfermos. O Fábio, a mãe da Rosa, o Rafael, o cunhado da Gabi. Pai, restaura a saúde dessas pessoas. Sabemos que de todos, o caso do Fábio é o mais complicado aos nossos olhos, pois a medicina já tem quase que falado que não tem tanto o que fazer mais. Mas quando os médicos se calam, Senhor, o Senhor fala. Quando a medicina ela esgota todos os seus recursos, o Senhor entra em providência, porque tu és Deus, Senhor. Contanto, fazemos a mesma oração que o teu filho nos ensinou lá no jardim, quando ele orava dizendo: faça-se a tua vontade. Sabemos, ó Deus, que a tua vontade ela é boa e perfeita. Oramos assim, Pai. Oramos que o Senhor faça a tua vontade, mas oramos que dentro da tua vontade, Deus, esteja a cura desses irmãos. Ó Deus, abençoa a tua igreja, presbiteriana Cenáculo, toda a liderança, irmãos e irmãs, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Agradecemos a ti, pois tu és digno, digno é o Cordeiro, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Amém. Amém, queridos? Marcos, Regina, eu vi que deu uma pane aí na internet de vocês, na conexão, e aí eu vou pedir para que vocês cantem esse hino no final, tá bom? Obrigado pela contribuição de vocês, vocês que têm nos ajudado sempre aí esses dias, todos os irmãos. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, ou a sua Bíblia comigo,
na epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Pastor, a primeira ou a segunda epístola? Primeira epístola, capítulo 10, verso 31. Obrigado, Sara. Sara com eficiência brutal, como diz o Jeremias Pereira, né? Brutal a menina. O texto, na realidade o versículo nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou ler mais uma vez. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, a palavra é tua, a igreja é tua, o povo é teu. Quero agradecer a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão nos acompanhando pelo Zoom e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. O Senhor fala aos nossos corações, possamos ser alimentados por Ti em Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu rogo. Amém. 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 Queridos, o próprio versículo que eu li agora já nos fala qual é o objetivo central do homem. O fim para o qual ele existe. Paulo diz, portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo do homem é glorificar a Deus. Não tem muito o que falar sobre o versículo, a não ser explorar essa ideia da glória de Deus. O homem criado à imagem e à semelhança de Deus, como por sua natureza, grandeza, virtudes, lhe dando naturalmente perpétua glória na existência da adoração, nos leva a entender que o homem foi feito para glorificar a Deus. Veja que o apóstolo coloca as duas grandes necessidades do homem, beber e comer, e depois ele diz, tudo que você for fazer, você deve fazer para a glória de Deus. Se você vai comer, para a glória de Deus. Se você vai beber, beba para a glória de Deus. Se você vai fazer qualquer outra coisa, por mínima ou maior que seja a sua ação, faça para a glória de Deus. Mas é interessante entender, irmãos, que o texto que o apóstolo Paulo nos escreve, não fala, na verdade, só simplesmente sobre a ação do homem no sentido de comida e bebida, mas também do homem em sua interação social. Por exemplo, o homem como um ser social, ele é destinado à arte, à ciência, ao pensamento, à moral, à ética, à comunhão com o Criador, em todas essas relações, fazendo com que tudo isso seja harmônico com o seu semelhante, com Deus, e principalmente fazendo com que a arte, a ciência, o pensamento, a ética e a moral seja para a glória de Deus. Abraham Kuyper dizia que não existe 1 centímetro do universo que não pertença a Cristo. E aí, quando nós vemos a deturpação de toda essa interação social a qual o homem é colocado, nós vemos que a glória que era para ser dada a Deus, ela passa a não existir mais.
E é claro que isso se inicia exatamente com uma filosofia, eu acredito que vocês tenham ciência disso, que é a filosofia humanista, que foi uma corrente de pensamento que tinha como característica o antropocentrismo, a racionalidade e o cientificismo. E é interessante, irmãos, que tudo isso tem a ver com o movimento cultural, filosófico, que forma a base do Renascimento e marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí, a partir dessa racionalização, a partir dessa filosofia humanista, o homem não deu mais glórias a Deus na arte, na ciência, na adoração, na moral e na ética. E aí nós vamos ver traços desse humanismo fazendo com que o homem não desse mais glória a Deus. Nós temos algumas características desse humanismo, por exemplo, o próprio racionalismo, que dizia que as evidências científicas tornam um conceito aceitável e unicamente preciso. Essa corrente dizia que a especulação e o satisfatório acerca do mundo não poderia existir sem esse cientificismo, mas apenas com ele, sem um conceito sobrenatural, ou seja, Deus sendo deixado de lado. E aí nós vamos ver uma outra característica do humanismo, é a fundamentação da ética e da moral com os valores ou em valores humanos. Eu queria só ler isso aqui para vocês nesse sentido. O humanismo estabelece que valores como amor, respeito, honestidade, devem ser desenvolvidos através de experiências individuais e mundanas. Assim, a corrente humanista rejeita a ideia de que forças externas devam ditar a moralidade dos atos humanos, bem como desconsidera qualquer conceito religioso sobre o tema. Quando nós trazemos isso para os dias atuais, nós percebemos a corrupção, e essa corrupção é desde o Éden. Quando o homem, Adão e Eva, eles caem, o mundo fica corrompido por causa do pecado, e aí nós vamos ver a arte corrompida, a ciência corrompida pelo humanismo, a ética sendo corrompida pelo humanismo, nós vamos ver a arte sendo corrompida por isso, as relações interpessoais sendo corrompidas por isso, porque no humanismo esse conceito de ética e moral é deixado de lado, o sentimento religioso, e o humanismo, em suas relações interpessoais, é traçado apenas pelo sentimento moral do homem, fazendo com que Deus e a sua palavra não tenha, ou seja, não seja usada como única regra de fé e prática. Quando você pega a filosofia humanista, quando você pega qualquer conceito ou movimento humanista, ainda presente nessa sociedade, é claro, em uma outra faceta, né? Daqui a pouco eu vou explorar essa questão da pós-modernidade, nós vamos ver que o homem e suas relações interpessoais vão se relacionar tendo como conceito principal essas relações do humanismo. Para o humanista, é necessário observar os desejos e necessidades comuns entre os humanos através da razão e da dinâmica social, evoluindo os valores, crenças e padrões morais conforme se alcançar a felicidade, liberdade e progresso. Uma outra característica do humanismo, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou explorando essa questão do humanismo, uma outra característica é que confere total responsabilidade de tudo ao homem. O humanismo confere total responsabilidade de tudo ao homem. O humanismo desconsidera a influência de seres sobrenaturais. E nós vamos ver isso já no período socrático, com Platão, com Aristóteles, movimentos de filósofos deixando os deuses de lado e dizendo que eles não têm interferência nenhuma na humanidade, que o homem dita a sua própria caminhada
e que ele não necessita de algo sobrenatural para que ele possa caminhar, para que ele possa crescer, para que ele possa se servir das suas relações interpessoais. Uma outra coisa marcante no movimento filosófico humanista é a valorização do contraste de ideias, uma realização pessoal. No humanismo é muito presente, muito marcante essa questão da realização pessoal. Ele tem como objetivo a realização pessoal de todos os seres humanos. A ausência de crença em forças sobrenaturais, tendo em vista após a morte, significa que só existe uma vida a ser vivida. E aí você percebe, irmãos, nessa era pós-moderna, esse traço do humanismo tão presente, aonde as pessoas elas não acreditam que existe uma vida após a morte, elas vivem para se satisfazer agora. Por isso existe uma gritante na sociedade atual, uma pregação sendo feita pelo movimento pós-moderno para que as pessoas elas procurem uma satisfação pessoal. E a partir dessa satisfação pessoal, elas devem viver, elas devem lutar, elas devem buscar, acima de tudo, realizações pessoais. Uma outra característica marcante do humanismo é a ausência de dogmas. Ou seja, para o humanista não existe verdade absoluta. E nós, cristãos, acreditamos em uma única verdade absoluta, a saber, Cristo, a Trindade, Deus, o Espírito Santo, nossa única verdade absoluta. Para o humanismo, não existe verdade absoluta. E, por último, o desenvolvimento de novas técnicas e interesses artísticos. Recentemente, nós vimos aí um homem pelado numa apresentação artística em um museu, pelado, e as crianças sendo levadas a explorar o corpo daquele ser, daquele homem de mais de 30 anos, e aquilo era um movimento cultural. Em um museu, não me lembro exatamente qual é o nome do museu agora, era pinturas acerca de sexo, e crianças foram levadas para ver até sexo com animais, para que elas explorassem esse tipo de pintura. Hoje saiu uma nota da Nickelodeon dizendo que o Bob Esponja é, sim, um desenho LGBT. Eu queria só deixar isso aqui claro, irmão, certo? Só isso aqui. Eu não tenho nada contra a sexualidade de quem quer que seja. A pessoa ela pode optar em ter a sua sexualidade. Primeiro, porque ela não tem livre-arbítrio. Então, na realidade, ela não vai fazer uma opção. A pessoa opta em que ela vai. Se ela quer ser homem, ela vai. Se ela quer ser hétero, homossexual, é um problema pessoal dela. Nós, como igreja, devemos entender isso, certo? E devemos estar abertos a receber essas pessoas. Em que sentido nós devemos estar abertos em receber essas pessoas? E entender que elas também carecem da mão de Deus, da ação de Deus, de uma palavra de Deus. Outro dia eu estava até conversando com o Wesley sobre esse tema. Agora, em que sentido isso pega? No sentido de que ela pode visitar a igreja, agora se tornar membro, ela vai ter que deixar a prática homossexual dela. É nesse sentido que eu me posiciono. Sempre vou me posicionar contra questões ideológicas, nunca contra a pessoa. Certo? Nunca contra pessoas. Então, nós vemos um interesse do humanismo muito pesado na questão artística. E nós vimos agora há pouco que, obrigado, Fábio, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, Fábio de Deus, que é um missionário, falando aqui comigo aqui no reservadamente. Então, o que eu quero dizer, irmãos,
Eu falei no início que a arte, a ciência, o pensamento, a moral, a ética e a comunhão, elas devem ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, ela vai glorificar o que e a quem? Por isso, nós somos chamados por Deus a glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Veja que Paulo começa dizendo que eu devo glorificar a Deus aonde? Se eu comer, se eu beber e qualquer outra coisa que eu for fazer. Eu devo fazer para a glória de Deus. Eu devo fazer para exaltar o nome bendito do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Embora nós estamos em uma sociedade pós-moderna, até a palavra pós-moderna é de difícil entendimento, certo? É de difícil entendimento. Principalmente nessa era que nós estamos agora, definir uma sociedade pós-moderna é complicado. Mas nessa era pós-moderna, ainda com traços do humanismo, nós não podemos voltar atrás naquilo que a Bíblia fala. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Se nós não tivermos ela como única regra de fé e prática, nós não vamos saber como glorificar a Deus em nossas ações. Nós não vamos saber como glorificar a Deus naquilo que nós fazemos nas nossas relações pessoais. Nós não vamos saber como glorificar a Deus na política, na arte, na educação, no casamento, no namoro. Nós não saberemos glorificar a Deus se nós não tivermos a palavra como única regra de fé e prática. Outro dia eu vi um jovem, na realidade um senhor, ele dizendo o seguinte, que se uma pessoa colocar a Bíblia, procurar na Bíblia textos para embasar as suas ideias, ela deixou de ser católica. Eu não sei se você viu esse vídeo já. Porque para o católico, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. A tradição está acima da palavra. Então, não vale a Bíblia, tem que ser a tradição, aquilo que virou dogma. Aquilo que virou dogma. Então, veja só, irmãos, veja só. O que eu quis falar com toda essa introdução, trazer para nós, nessa noite, uma pergunta que já serve como nosso tema para a mensagem de hoje. Como eu deva glorificar a Deus? Veja que eu já comecei falando que há uma corrupção natural. O homem pecou. E por causa do pecado, a corrupção, ela se fez presente em todo o gênero humano, toda a raça humana. Todos que nascem filhos de Adão estão corrompidos. Então é natural nós vermos essa corrupção em todas essas áreas, essa corrupção naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós fazemos dia a dia. Então a pergunta é, como eu posso glorificar a Deus? Paulo diz que eu tenho que glorificar a Deus em tudo que eu for fazer. Em tudo que eu vou fazer. Tudo. Quando ele usa a expressão tudo, ele está exatamente nos dizendo que em todas as áreas da sociedade, aonde eu, como um ser social, estou inserido, deve ser feito para a glória de Deus. Amém? Para entender como glorificar a Deus, eu primeiro tenho que entender o que é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é atribuir a Deus a honra, o louvor de tudo que Ele é e de tudo que Ele fez. Glorificar a Deus é dar a Deus a honra e a glória de tudo que Ele é e de tudo que Ele fez. Então, eu começo glorificando a Deus a partir desse momento, a partir desse ponto, a partir desse entendimento. Veja que no humanismo e na sociedade pós-moderna, principalmente entre os ateus,
não existe nenhuma condição de glorificar a Deus. Primeiro porque o ateu não acredita em Deus. O humanista é antropocêntrico por natureza. Toda a sua base filosófica tem o homem como o centro de todas as coisas e não Deus. E não Deus. Então, nós, cristãos, devemos entender que glorificar a Deus é atribuir a Deus toda a honra, toda a glória de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele fez. Cada parte, cada centímetro da criação deve ser dada a honra e a glória a Ele. Cada coisa que eu faça deve ser em louvor, honra e glória a Ele. Então, eu tenho que entender duas coisas importantíssimas. Primeiro, que existe uma glória chamada glória intrínseca. O que é a glória intrínseca? É aquela que Deus tem em si, por sua natureza. A glória de Deus é infinita, eterna, imutável e não pode ser aumentada nem diminuída. Portanto, glorificar a Deus não significa fazê-lo mais glorioso. Glorificar a Deus não significa fazê-lo mais glorioso. Existe um pensamento entre os cristãos de que quanto mais eu glorifico a Deus, mais poderoso ele fica. Ou se eu deixar de dar a Deus a glória, ele se diminui. Não. A glória, o louvor, a honra, a majestade faz parte dele, é da sua natureza esse poder. Eu queria que a Sara colocasse um texto bíblico, Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Olha o que o salmista está nos dizendo, sobrevestido de glória e de majestade. Essa é a glória intrínseca do Altíssimo. Faz parte da sua natureza a glória, ao poder. Ele é grande em poder, ele não muda. Essa glória é imutável. E depois temos a glória atribuída. Essa glória atribuída é a que o homem atribui a Deus. Reconhece as suas obras e proclama essas obras, obras da criação. É neste sentido que o homem pode e deve glorificar a Deus na pessoa de Jesus Cristo, na Trindade Santa. Salmo de número 29, versículo 1 e 2, fala exatamente o que nós devemos fazer sobre essa questão da glória atribuída. Tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Primeiro, eu entendo o que é glorificar a Deus. É entender que existe uma glória intrínseca que faz parte da natureza de Deus, que é imutável. Que existe uma glória atribuída pela qual eu e você somos chamados a fazer. A pergunta 1 do breve catecismo nos diz exatamente isso. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus em tudo. Na obra da sua criação. Salmo 111, verso 2 e verso 3, vai nos falar mais um pouco sobre essa questão da glória atribuída. Devemos honra e glórias ao Senhor. Salmo 111, versículo 2 e 3 diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem.
na companhia dos justos e na assembleia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que nós formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Na simples comida, como disse o apóstolo Paulo, no simples ato de se alimentar, no simples ato de beber. E aqui beber não entenda beber uma pinga, beber vinho, beber tapupara, não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver isso aí, não, viu? No sentido de beber aqui, alimentar o seu corpo com H2O mesmo. Na verdade, com H2O, com a água, né? Pelo amor de Deus, não vá beber sapupara e dizer assim, estou bebendo para a glória de Deus. Certo? Ou beber uma pinga. Esses dias eu recebi um vídeo quase que eu morro de achar graça, né? O cara ligando, no dia dos namorados, aí quando a moça atende, ele diz que está com muita saudade, que é alegre, feliz, que não vive sem ela. A mulher diz, você ligou para Ipioca. Ele disse, eu sei. Então não é nesse sentido não, irmãos. De beber, não acho que esse é o sentido de beber que o apóstolo Paulo está fazendo, não, viu? É beber no sentido de que seu corpo necessita da água, não da sapupara, da pinga, não da cerveja, não do vinho, certo? Essa ideia de beber socialmente é um perigo. É um perigo, porque eu comecei a beber socialmente e depois me arrebentei todinho socialmente também. Então, pelo amor de Deus, entenda que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo. Deus quer que eu e você atribuamos a Ele a glória na arte. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus levante mais artistas cristãos nas ciências, certo? Nós temos aí o Dr. Marcos Esberlin, que é um grande cientista da teoria do designer inteligente, mas que foi proibido de palestrar em algumas universidades federais e estaduais por conta de algumas ideologias. Nós temos o doutor Adalto Lourenço, pastor. Precisamos orar por mais professores cristãos. Precisamos orar por mais gente na política que não se corrompa. Que não se corrompa. Irmãos, eu não defendo político A ou político B. Eu defendo a palavra de Deus. Eu defendo a minha ideia no sentido de que a política ela precisa de redenção. A política precisa de redenção. Quando nós defendemos a direita ou a esquerda, nós estamos idolatrando uma ideologia. É claro que teve um momento na minha história que eu defendi ferrenhamente uma ideologia de direita. Hoje, eu entendo que isso também é idolatria. Nós precisamos glorificar a Deus. E nem a direita, nem a esquerda glorificam, são idólatras por natureza. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, levanta gente. Levanta cartunistas. Você já orou pedindo a Deus para que Deus levantasse cartunistas? Para que eles fizessem gibis, para que eles escrevessem para as nossas crianças? Precisamos orar por isso. Precisamos pedir a Deus que levante humoristas cristãos que não necessita-se de piadas imorais. Toda a área aonde o ser humano está inserido, ela precisa de redenção. Precisamos pedir a Deus para que em todas essas coisas Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. A Ele seja atribuída a glória, a honra e o louvor. A ninguém mais. A ninguém mais. Segunda coisa. Como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso glorificar a Deus? Primeiro, eu posso glorificar a Deus através da adoração. Salmo 29, versículo 2, nos diz que nós devemos, na adoração, glorificar a Deus.
Nós lemos agora há pouco esse salmo. Tributai ao Senhor a glória, devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isaías, capítulo 1, versículo 13, nos dá o entendimento de como nós devemos glorificar a Deus, de como Deus deve ser glorificado, aonde Deus vai ser glorificado. Isaías 1,13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Nós devemos ter saudade. Eu estou com saudade do ajuntamento solene. Do dia santo do Senhor. Desse encontro onde o povo de Deus é chamado solenemente por Ele a adorá-lo, a glorificá-lo, a expressar no culto do Senhor a adoração, tributando a Ele a honra, a glória, o louvor, dando a Ele, no dia do Senhor, honras e glórias a Deus. Oh, meus irmãos, nós devemos, por meio da adoração, entender que glorificamos a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Em tudo que eu faço e você faz, deve ser para a honra, para a glória e para o louvor do Eterno. A adoração ao Senhor no dia do ajuntamento solene. Isaías diz uma coisa interessante: eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meus irmãos, busquemos mais santidade, mais vida com Deus. Segunda coisa, eu glorifico a Deus dando graças a Ele por suas bênçãos. Eu glorifico a Deus quando eu dou graças a Ele por suas bênçãos. Eu glorifico a Deus quando eu não tenho um espírito murmurador. Irmãos, tem gente que já acorda murmurando, já acorda dizendo maldito seja esse dia, que já vai sair para trabalhar dizendo por que eu ainda estou na porcaria desse trabalho. Eu já escutei isso. Gente que em plena dificuldade econômica amaldiçoa o trabalho que Deus lhe deu. Não é o sentido de ir à força, porque muitas vezes nós estamos desgostosos com o nosso ambiente de trabalho ou com alguma coisa ao nosso redor. Mas mesmo assim, nós devemos dar a Ele glória pela bênção do trabalho, pela bênção que o marido é, mesmo esse camarada sendo problemático, mesmo essa mulher sendo rixosa. Dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Eu sei, Provérbio diz que é difícil ficar debaixo do mesmo teto com a mulher rixosa. Mas dê glória a Deus. Você escolheu casar com ela, meu filho. Se escolheu, morreu Maria Preá, como diz o ditado. Olhe para ela todas as manhãs, levante a mão para o céu e diga assim: glórias eu te dou pela vida dessa senhora. Minha filha, o cara é ignorante, é bruto. Você escolheu casar com ele. Todos os dias de manhã, levante a mão para o céu e dê glórias. Glórias pela vida desse varão lixoso. Dê glórias a Deus pelo comer. Dê glórias a Deus pelo salário. Dê glórias a Deus pela vida. Dê glórias a Deus pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pelo irmão que você tem, pela igreja que você tem, pela liderança que você tem. Dê glórias a Deus por todas as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Se você tem um espírito murmurador, peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus para te libertar desse pecado.
desse pecado de murmuração. O Salmo de número 50, versículo 23, nos diz o seguinte: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dá-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Sabe uma coisa que eu acho interessante, irmãos? É quando uma pessoa passa num concurso e aí faz um culto de ação de graça. Quando alguém é presenteado por Deus por uma bênção magnífica, essa pessoa salta aos 4 ventos, aos 4 cantos do mundo, a bondade de Deus por meio dessa bênção. Quando alguma coisa acontece que não foi de acordo com a vontade daquela pessoa, mas mesmo assim ela expressa alegria, glórias e honras ao Senhor. Tributai a Ele. O grande problema é que a maioria das pessoas vive se queixando da vida que leva. Vive se queixando da vida que leva. Glorifique a Deus por tudo que Ele fez. Glorifique a Deus atribuindo-lhe a glória de tudo que somos, que temos, de tudo que Ele é. De todo o sucesso que nós alcançamos nessa vida. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, exaltação seja dada a Deus. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Interessante, quando nós vemos Daniel, capítulo 4, verso 30 ao 37, nós vamos ver que Nabucodonosor, né, os seus olhos ficaram altivos e o seu coração ficou cheio de si. E aí nós conhecemos a história do que aconteceu com Nabucodonosor, até que ele entendeu a grandeza do Altíssimo. Até que ele entendeu a grandeza do Altíssimo. Irmãos, tudo que Deus fez é bom. Eu vejo muita gente dizendo assim, o rock é do diabo. Não é. O rock é de Deus, porque quem criou foi Ele. O diabo não tem poder de criar nada. Simplesmente, ele pegou algumas pessoas para tentar tirar a glória de Deus naquilo que é de Deus. O rap é de Deus. O forró é de Deus. Deus quem criou todas as melodias. Deus quem criou todas essas coisas. Portanto, façamos tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu queria que você me dissesse um único texto onde diz que Satanás criou alguma coisa. Se você me disser, eu retiro tudo isso que eu estou falando. Se Deus não é o Criador e Satanás tem poder de criar, então, meu irmão, Deus não é tão poderoso como diz as Escrituras. Se todas as coisas não foram criadas por Ele, para a sua glória, e se o diabo tem poder de criar alguma coisa, então Deus não é tão poderoso assim. Eu quero que você me afirme qual texto bíblico afirma que Satanás tem poder para criar alguma coisa. A única coisa que ele faz é simplesmente imitar maleficamente e tentar destruir a criação de Deus e tudo que Deus fez. Ora, a Escritura Sagrada diz que ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Ele não tem o poder de criar os anjos, mas de se transformar para enganar a criação de Deus. Por isso, o pecado usurpou, o pecado fez com que tudo isso decaísse. E aí o que vemos é uma deturpação daquilo que Deus fez. Ora, meus irmãos, aquilo que eu falei no início, oremos para que os pintores façam quadros e digam, isso aqui é para a glória de Deus. Oremos
para que desenhistas, cartunistas possam fazer as coisas e dizer: tudo isso que eu fiz é para a glória de Deus. Oremos para que o homem possa pegar e trabalhar na política e dizer: tudo isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Oremos, meus irmãos, para que nós possamos ter no nosso meio gente que faça música para a glória de Deus em todos os seus estilos, para a glória de Deus. Oremos para que os desenhos que as nossas crianças assistam seja feito para a glória de Deus e para a exaltação do nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Oremos para que as pessoas entendam que tudo foi feito para a glória de Deus. E se eu não entender que cada parte da sociedade, da cultura, da música, da filosofia, não seja para a glória de Deus, se um cristão não entende isso, ele precisa reaver os seus conceitos. Não é teológicos, são bíblicos, porque a teologia se discute, a Bíblia não. Se um cristão não entende que todas as coisas são para a glória de Deus e que toda parte da sociedade vai ser redimida para a glória de Deus, ele precisa reaver os seus conceitos bíblicos, a sua base cristã. Meus irmãos, oremos para que em todas as coisas nós possamos dar a Deus a glória, a honra e o louvor. Em tudo. Em tudo, no namoro, no casamento, as nossas relações na igreja. Eu estou com um grupo aqui da igreja, já fiz o convite. Nós estamos em Provérbios 6. Irmãos, como está sendo gostoso olhar Provérbios. Como está sendo gostoso ser humilhado pela palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ser por ela tocado e levantado. Como está sendo gostoso ver que a sabedoria humana, ela é loucura, e que a sabedoria de Deus é a única pela qual nós devemos ser ávidos. Precisamos procurar a sabedoria de Deus. Precisamos. Oremos para que na nossa cultura tenha mais homens e mulheres de Deus e que eles façam tudo para a glória de Deus. Oremos para que as pessoas deixem traços do humanismo antropocêntrico e deem a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, entendendo que tudo que acontece, tudo que é feito, deve ser para a glória, honra e louvor do Altíssimo. A nossa sociedade está vivendo um momento muito complicado. A ideia positivista, o positivismo tem entrado, não o positivismo filosófico, mas o positivismo como uma ideia de autoajuda, tem deixado as pessoas cegas. Vamos buscar fazer aquilo pelo qual eu e você fomos criados. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Você e eu fomos feitos para glorificar a Deus e exaltá-lo, e exaltá-lo, e exaltá-lo. Irmãos, eu quero encerrar esse momento dizendo que nós glorificamos a Deus quando nós confiamos em Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se chega a Deus, crendo que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A incredulidade
é uma afronta a Deus. A incredulidade é uma afronta a Deus. Por isso, quando eu demonstro total confiança em Deus, total confiança em Deus, total confiança em Deus, eu estou glorificando e exaltando o nome do Senhor, Rei dos Reis, Cristo, ressurreto, justo, que me justificou diante do Pai. Amém? Então vamos só fazer uma recapitulação rápida. Primeiro, entendimento acerca do que seja glorificar a Deus. A glória intrínseca e a glória atribuída. Como glorificar a Deus? Através da adoração, através do reconhecimento das bênçãos que Ele nos deu, atribuindo a Ele tudo que somos, todo o sucesso que nós alcançamos. Tudo isso deve ser dado a Deus. E confiando nele. Confiando em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos orar. Para que Deus coloque em nosso coração a sua palavra. Eu sempre digo uma coisa, irmão. Não é o meu pensamento, é o que a palavra diz. Não é a teologia, é o que a Bíblia afirma. E a Bíblia, quando ela fala, eu me calo. Quando a Bíblia fala, eu me calo. Porque é Deus falando. Quando a Bíblia fala, guarde isso no seu coração. Quando a Bíblia fala, eu me calo. Porque é Deus falando ao homem. Amém? Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar e trazer ao nosso coração o entendimento de que precisamos orar para que toda a área da sociedade, todas as áreas das nossas relações interpessoais, elas possam ser redimidas. Que elas possam ser redimidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou pedir a Regina e o Marcos para cantar aquele cântico que eles iriam cantar no início. E aí eu já vou pedir aos irmãos, aqueles que estão com sua câmera desligada, para ligar. E depois do culto nós vamos ter um momento aí de confraternização e a Sara vai tirar aquela foto abençoada e colocar no grupo, tá bom? Então, Marcos, Regina, e já peço aos irmãos que liguem a sua câmera. Olha aqui. Pastor, a gente vai seguir uma sequência Que também tem a ver. louvor que tem tudo a ver com a pregação, né? Que fala que toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus. Então, esse cântico, ele fala exatamente isso, né? Que toda a glória, que ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Amém. Digno de glória. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro além de ti, digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos.
estendemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Senhor. Amém. Glória a Deus, digno de glória, digno de honra e de louvor. Amém? Terça-feira nós temos culto de oração e nós estamos com uma estratégia, irmãos, diferente. Quero agradecer ao presbítero Rinaldo, né, que me deu uma orientada. O presbítero tem essa característica, né, de orientar o pastor, né, quando ele precisa, e o Rinaldo me orientou, e graças a Deus eu vi que foi uma orientação dos céus, pedindo para que nós tivéssemos mais tempo de oração, né? E aí nós estamos ali estourando 15 minutos de palavra, estamos estudando breve catecismo, semana que vem agora é a lição número 2, a pergunta número 2, mas estamos tendo mais tempo para orarmos, né? Em torno aí de 40 minutos só de oração, buscando a Deus com pedidos específicos de oração. Então, quero convidar os irmãos para estarem presentes, né, no culto de oração da terça-feira, ainda aqui pelo Zoom, tá bom? Quero agradecer a presença do diácono Torres, né, da Igreja Presbiteriana Central, né, o Torres, um homem de Deus, ele está aqui conosco. Deixa eu ver ele aqui. Está aí ele, aí com a camisa da Seleção Brasileira, Deus abençoe, né, com a sua esposa, Deus abençoe aí toda a família do Torres, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje, né, agradecer o Fábio, Deus, né, servo de Deus aí, missionário, né, me ajuda aí, Fábio, lá do Oásis. Isso, missionário do Oásis, né, ele com a esposa. Louvado seja Deus pela vida de todos os irmãos, meus pais que estão aqui, e aí eu não posso perder, né, a ideia de filho. Bença pai, bença mãe, toda vez que eu encontro eles eu peço a benção. Né? Obrigado, papai, mamãe, Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui com a gente, conosco, como igreja, tá bom? Então vamos encerrar esse momento com oração, certo? E aí nessa feita eu quero pedir o presbítero Eduardo, não, o presbítero Fábio está aqui conosco? Não, né? Presbítero Marcos, ore por nós, então. O presbítero Eduardo deu início. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que foi tão edificante para as nossas vidas. Oremos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Somos gratos imensamente a Ti por este momento, Senhor, que nós tivemos, onde podemos entender melhor a Tua vontade para as nossas vidas, mas principalmente, qual é o nosso papel nesta terra, Senhor. Nosso papel nessa terra é Te louvar. Nosso papel nessa terra é glorificar o Teu nome, Senhor. Que tudo aquilo, Deus, que nós pedimos em oração, para que outras pessoas façam para te glorificar, também seja manifesto nas nossas vidas, Senhor, nas nossas ações, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo, Senhor, que nós colocarmos nas nossas mãos, que o teu santo e bom nome seja lembrado, e seja lembrado de forma maravilhosa, grandiosa, Senhor, que as nossas ações, que as nossas opiniões, que o nosso dia a dia não revele, Senhor, uma face cruel, para te envergonhar, meu Deus. Pelo contrário, que tudo aquilo que possamos fazer, Senhor, seja verdadeiramente para exalar o bom perfume de Cristo, para que o bom nome do Senhor seja exaltado nessa terra, Deus, para que outras pessoas possam ter o desejo de te conhecer, ter intimidade contigo, Senhor, e possam
verdadeiramente entender o que é ser feliz, o que é ter alegria verdadeira todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, dá-nos uma boa noite de sono, que nós possamos recobrar as nossas forças e que para aqueles irmãos para quem nós já oramos hoje, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão e que a tua santa vontade seja satisfeita na vida de cada um. No nome de Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, vou pedir a Sara aí, aos irmãos que nos acompanharam pelo Facebook, ó, Deus abençoe vocês. Que alegria. Queríamos que vocês estivessem aqui no Zoom, mas eu sei da impossibilidade de vocês. Deus abençoe quem nos acompanhou pelo Facebook. Mais uma vez, um agradecimento a Sara pelo trabalho bem feito, o desempenho dela. Deus abençoe. Vou pedir para ela cancelar já aí a live com o Facebook. Boa noite para todo mundo.